Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 25 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo, e como comentarista, o colega jornalista e editor-chefe do Santa Portal, Juan Reol. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chaludi. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, PMDB força Dilma a rever dívidas e ameaça roxo. O Estado de São Paulo. Câmara derrota Dilma e dá prazo para revisão de dívida. Em A Tribuna, há 6 mortes por suspeita de dengue. No Boc News, São Vicente oferece desconto de 90% em impostos atrasados. Santa Portal. Senado aprova fim das coligações partidárias em eleições proporcionais. G1 Santos e região. Ônibus é incendiado por grupo de 30 pessoas em São Vicente. E no portal da UOL, Brasil perde participação em 4 dos 5 maiores destinos de exportação. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E a dengue avança em todo o país. Só em São Paulo, neste ano de 2015, já foram registrados 67 óbitos por dengue hemorrágica. 75% das mortes ocorridas em todo o ano passado. Aqui em Santos, há suspeita de 2 óbitos por dengue hemorrágica, de um senhor de 52 anos e de um menino de 13 anos, ambos moradores do Jardim São Manuel, na Zona Noroeste. Na região metropolitana da Baixada Santista, há um total de 6 casos, a suspeita de 6 casos de morte por dengue. É uma situação que preocupa a todos e os especialistas advertem para uma possível explosão de casos nos meses de abril e maio, em razão do tempo chuvoso e com muito calor também no início do ano por uma questão climática. Por todas essas razões, a Prefeitura de Santos vem tomando uma série de medidas no sentido de conter o avanço da doença e nós vamos saber no programa de hoje, com o nosso convidado, o secretário Marcos Calvo, que medidas são essas. Mas é importante lembrar também a necessidade da conscientização e participação da população nessa luta contra a dengue. É uma luta diária, é uma luta de todos nós contra a doença, não podendo ficar a responsabilidade apenas ao poder público municipal e aos poderes de um modo geral. Mas o debate em torno da questão da dengue, entre outros temas relevantes de saúde pública, vocês vão acompanhar assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3. A pista sul da Anchieta está fechada no trecho de serra para obras. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Saúde do município de Santos, Marcos Calvo. Voltamos lá. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 25 de março. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista Juan Reol, como comentarista do programa de hoje, ele que é editor-chefe do Santa Portal. Secretário, o tema é obrigatório, que é a questão da dengue. A situação preocupa a todos, há um aumento no número de casos. A situação em Santos ainda é de estado de alerta, secretário. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Juan. Bom dia a todos os nossos espectadores. A situação em Santos, do ponto de vista técnico, né, em relação ao número de casos, nós ainda estamos numa situação chamada de alerta, né? Esse é um parâmetro técnico utilizado pelo Ministério da Saúde, né? A cada um caso por 1.000 habitantes, né, é quando entra na fase de emergência. Hoje nós estamos chegando aí próximo de 250 casos. Então ainda falta uma quantidade para chegar nos 433, que seria a fase de emergência para Santos. Mas isso não significa que nós já não estejamos tomando as medidas para minimizar essa situação, né? Vai acontecer. O senhor acredita? Vamos chegar lá. Vai acontecer. Na verdade, eu acredito que no prazo de uma semana, 10 dias, a gente já vai chegar nessa situação de emergência, né? Isso porque ela depende da realização do resultado dos exames laboratoriais, né? Então sempre tem uma demora de alguns dias, mas com certeza aí no prazo de uma semana, 10 dias, a gente entra na fase de emergência. Agora, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, já tem tomado muitas medidas para a gente minimizar essa situação. Inclusive é importante a gente destacar, Chico, porque quando a gente compara a situação de Santos hoje com a do restante do estado de São Paulo, a gente observa que a gente está numa situação muito mais confortável do que outras cidades. Não significa que não precisa fazer nada, né? Na verdade, nós temos o problema, aliás, você é testemunha. Todas as vezes que eu venho nesse programa a gente fala sobre dengue, né? Uma pauta obrigatória. Obrigatória, né? Não tenha dúvida. E a Secretaria de Saúde faz as suas medidas, né? Cuidamos de fazer a visita casa a casa, de fazer os mutirões, acompanhar as regiões da cidade onde tem maior presença de mosquito, e aí a gente concentra as visitas, né? Faz os mutirões nessas regiões para diminuir a quantidade de mosquito, fazemos a pulverização em alguns casos. Esse ano começamos a usar o drone para certas situações onde a gente tem aqueles terrenos que são mais difíceis de vistoriar, né? Mas o que é muito importante da gente lembrar, né? A cidade de Santos tem mais de 170 mil imóveis, né? É impossível que a equipe da Secretaria de Saúde visite todos os imóveis toda semana, né? Então, a população precisa participar desse esforço, né? A nossa equipe não vai na casa para limpar os ambientes, né? A nossa equipe vai para orientar sobre quais são os cuidados que têm que ser tomados, né? E o morador, né, o cidadão, ele precisa fazer a sua parte, que é exatamente cuidar de cada local que possa vir a ser um criador da dengue. Sem dúvida nenhuma, é da maior importância a participação da população, da comunidade. Não dá para brincar com dengue. Dengue mata, como se sabe, como se está vendo, em todo o Brasil. Inclusive, há suspeitas de casos de óbitos em Santos
por dengue hemorrágica. Daí o cuidado que todos devemos ter em relação a essa doença, em relação ao mosquito Aedes aegypti. Aliás, se as pessoas quiserem, podem entrar em contato com o Disque Dengue da Prefeitura Municipal de Santos, pelo número 0800 770 6869, já vai constar dos nossos caracteres. E tem mais 2 números, além do 0800 770 6869, outros 2 números estão à disposição da população para qualquer orientação com relação à dengue. 3225-8560 e 3257-8030. Repetindo, 3225-8560, 3257-8030, além do 0800 770 6869. Juan Real, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, professor Chico, bom dia, secretário, Cris, os amigos da Santa Cecília TV. Secretário, essas 2 suspeitas de óbito são do bairro, né, lá do Jardim São Manuel, que é a zona noroeste, mas para a gente conhecer melhor, descobrir melhor ali onde é o bairro, é aquele ali ao lado da Anchieta, né? Sim. Tem ali o Rio São Jorge. E nessa região já foram 37 casos confirmados só nesse bairro, de todos os casos de Santos. E demonstra que aquela região próxima ainda ao canal do Estuário, próximo ao Rio São Jorge, que também próximo aí voltando para o lado do Cais de Santos, são regiões críticas da questão da dengue. E nesse caso em específico, desses 2 óbitos, a Prefeitura e também uma região carente, um bairro mais carente, que tem necessidade de infraestrutura, há a previsão da Prefeitura intensivar ainda mais a atenção a esse bairro, contando também com a colaboração dos moradores, que a gente sempre lembra que a dengue está dentro de casa. Claro. Então a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas há também um papel que a Prefeitura possa ajudar ainda mais, principalmente nessa questão do bairro do Jardim São Manuel? Só para fazer um destaque, na verdade, até o início desta semana, nós tínhamos cerca de 230 casos. Quando a gente separa por bairros da cidade, foram 47 casos na zona noroeste toda, tá? Não somente no Jardim São Manuel, né? De qualquer maneira, o Jardim São Manuel, de fato, ele é um bairro bastante limitado, né? Ele não tem vizinhança, vamos dizer assim, por conta da questão geográfica, das estradas, do rio. E tem toda uma condição ali também de acúmulo de lixo. Então, já desde domingo, as nossas equipes têm ido lá para o São Manuel, né? Então, inicialmente no domingo, uma equipe de informação, né, para conversar com as pessoas, orientar, tanto em relação à dengue como em relação à leptospirose, né, por conta dos ratos, então do enfrentamento também dos ratos, né? E já desde segunda-feira, um mutirão efetivo, tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Serviços, para retirar o lixo, né? No São Manuel, para a gente ter uma ideia, houve um mutirão da dengue no dia 25 de fevereiro. Né? Então, a equipe da dengue passou nas casas, né, conversou com as pessoas e fez essa orientação. Né? Isso é uma coisa que a gente quer destacar, porque, né, a gente fala muito de saúde, mas a maior parte das vezes a gente discute a doença. Né? E as pessoas, elas acabam se preocupando com os problemas relacionados à saúde na hora que elas veem esse grande apelo, né? Um grande fato, uma grande situação. Não, o cuidado da saúde ele tem que ser permanente, né? Então, o cuidado com o foco da dengue e principalmente, a gente fala da questão dentro de casa, né, domiciliar, mas também a questão do lixo, né? Porque aquele copinho jogado no meio da rua, né, ele vai acumular água limpa e vai criar ali um foco de dengue, né? Então, o lixo, ele tem um papel extremamente importante também nessa questão urbana da gente evitar a proliferação do mosquito. A gente até fala bastante da questão do poder público no combate à dengue, mas existe também a preocupação maior do poder público no pós, quando a pessoa já está infectada e vai procurar os postos de saúde, até porque é importante que se procure um posto de saúde, um hospital, que é para identificar a doença, para registrar, fazer ali o exame. E a gente também, recentemente, nessa situação do São Manuel, a mãe desse garoto de 13 anos reclamou que ela foi aos postos algumas vezes, foi encaminhada ao hospital, voltou, e o senhor até estava me falando aqui nos bastidores da questão da internação, que não se interna. Eu gostaria que o senhor explicasse isso também, secretário, até aproveitar aqui o nosso espaço. E só para agregar, secretário, foi tomada alguma providência no sentido de apurar uma sindicância? Enfim? A gente já, hoje no Diário Oficial já está publicado uma sindicância, né, com 3 pessoas, um advogado, um enfermeiro e um médico.
Inclusive, quero adiantar, o médico que vai participar dessa apuração é o Dr. Marcos Caseiros, né? Conversei com ele ontem, ele se prontificou a participar. Nós queremos apurar tudo o que aconteceu, né? Se houve de fato alguma falha, algum equívoco, isso será, por um lado, buscar correção, mas também, eventualmente, se for o caso, penalizar as pessoas que tiverem cometido algum equívoco, né? Agora, na questão da assistência ao doente, a pessoa com dengue, né? O doente com dengue, é importante sempre procurar assistência médica, né? Existem algumas dificuldades na atenção com o paciente da dengue. A primeira dela é que o exame sorológico, que vai diagnosticar com certeza, ele só passa a ficar positivo a partir do 5º dia da doença, né? Então, se a pessoa começou a ter febre hoje, vai no médico amanhã, vai ser feito um exame de sangue, mas não é ainda o diagnóstico definitivo. É o exame para ver como é que está a condição sanguínea e as plaquetas, né? Plaqueta é uma parcela do sangue, né? Que identifica o risco de sangramento ou não, né? E o muito importante em todas as situações, hidratar o paciente, né? Então, o ideal é o soro, né? Mas qualquer líquido ajuda na hidratação. Então, é muito importante a questão da hidratação, porque a gente ainda fala da dengue hemorrágica, Chico, mas, na verdade, as situações relacionadas com hemorragia hoje são cada vez menos comuns e o que surge são casos que ocorre uma vasculite, né, que é uma inflamação generalizada dos vasos sanguíneos, e isso causa uma desidratação aguda, né, não por suor, mas até uma questão interna, né, do corpo do paciente. E esse desequilíbrio que pode causar um distúrbio que leva o paciente à morte. A maior parte dos casos graves de dengue hoje são mais relacionados a isso do que à hemorragia. Então é muito importante a hidratação. Então o que acaba acontecendo num paciente com dengue? Ele vai até o pronto-socorro, né? Ele vai até a unidade de saúde, ele é orientado, passa pelo atendimento médico, é avaliado, faz um primeiro exame de sangue e ele é orientado a voltar. Então, cada paciente de dengue normalmente volta 2, 3 vezes, às vezes mais, para repetir exame, né, para acompanhar, para ver se tem algum sinal de gravidade, né? Então, a maioria absoluta dos casos não tem necessidade de internação hospitalar, né? A maioria absoluta dos casos é uma consulta médica, uma parte desses casos a medicação para dor e para febre, né? E uma hidratação rápida, que normalmente é feito com algum soro, mas uma questão de algumas horas esse paciente é dispensado para voltar para casa, né? E sempre com a orientação dos chamados sinais de alerta, né? Olha, se o paciente ficar uma sudorese muito grande, né? Um suor muito forte, se ele tiver dor abdominal, tem vários sinais de alerta, que aí sim o paciente é orientado a retornar ao pronto-socorro. Então, normalmente, o roteiro natural o médico faz todas as orientações, faz a medicação para a dor e a hidratação, o paciente vai se recuperando em casa e retorna para ir fazendo os exames, né? A maioria dos casos não tem necessidade de internação. Professor, o paciente ele não chega no hospital e é medicado para dengue, né? O senhor até destacou isso. São paliativos para febre, para dores, mas não, o paciente ele não chega lá e toma um remédio para dengue e volta para casa curado. Acho que vale a pena destacar isso também. Tem que ter uma paciência do próprio corpo se recuperar, né? Com auxílio. Em muitos casos, né, secretário, em 5 dias a pessoa já se recuperou. E muitas vezes acaba a dengue nem é detectada. Isso acontece, Chico, né? A maior parte dos casos tem uma evolução que a gente chama de benigna, né? Naturalmente a pessoa vai se curar. E aí, às vezes, esse paciente não volta para fazer o exame definitivo para fazer a sorologia, né? É muito comum isso acontecer. Então, às vezes, o médico orienta e prescreve, olha, o senhor retorna daqui a 1, 2, 3 dias, inclusive na policlínica, né? Na unidade básica, para fazer o exame definitivo. O paciente não retorna, a gente às vezes tem a notificação, olha, é um suspeito de dengue e a gente não consegue confirmar o caso, né? De qualquer maneira, como o Juan falou, né? A dengue ela é causada por um vírus, né? Não existe um medicamento específico, né? Como um antibiótico, quando a pessoa tem uma amidalite, toma benzetacil. Na dengue não existe isso, né?
A evolução natural da doença, o próprio organismo vai combater o vírus e a maioria absoluta dos casos, né, eles evoluem bem. Nós estamos falando de, Chico lembrou aqui, cerca de 60 casos no estado de São Paulo, mas para centenas de milhares de casos, né? Então, a minoria dos casos... 196 mil casos notificados. Quase 200 mil casos notificados, 60 óbitos. Mesmo assim, o ideal, e é possível não ter óbito nenhum, né? Acho que o objetivo é exatamente não ter óbito. Lógico. Se a assistência for adequada, né, a tendência é que a evolução seja natural e seja positiva e a pessoa fique bem. Agora, secretário, essa discussão remete a uma outra questão que está também na mídia e sendo muito discutida hoje, que é a vacina contra a dengue. Inclusive o Instituto Butantan já desenvolveu uma vacina, o governador Alckmin até quer utilizá-la rapidamente, para que no máximo o ano que vem, no início do ano que vem, essa vacina já esteja à disposição da população, mas o Ministério da Saúde entende que é preciso que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorize, enfim, confirme a eficácia dessa vacina. Como é que o senhor vê essa questão da vacina? A vacina, ela será muito bem-vinda, indiscutivelmente, né? Agora, fazer uma vacina não é fácil, né? Às vezes a gente vê num filme, fez uma vacina, não é assim, né? Fazer vacina precisa de muita pesquisa, é muito difícil, existem testes de segurança, inclusive, né? Porque não adianta fazer uma vacina que só resolva 30% dos casos, né? Mas se tratando de vírus, né? Que está sempre mutante. É muito difícil. Então, você precisa ter uma vacina que tenha uma capacidade de resolver uma grande quantidade de casos, que tenha segurança para o cidadão que vai tomar a vacina, né? Então, essas pesquisas são demoradas, né? Se a gente tiver em breve uma vacina, vai ser muito importante. Agora, infelizmente, nesse momento, a vacina ela vai resolver uma parte dos nossos problemas, que é a dengue, né, quando ela chegar. Porém, a gente já tem uma outra doença chegando aí, que é a chikungunya, né, que é muito parecida com a dengue e transmitida pelo mesmo mosquito. Então, independentemente da vacina, Chico, infelizmente, mesmo que a vacina chegue, a gente vai continuar tendo problema com a Aedes. E essa vacina, eventualmente, secretário, ela resolveria todos os tipos de dengue, ou um tipo em especial e os outros, enfim? Então, tem várias pesquisas em andamento simultaneamente, né? Algumas no Brasil, algumas no exterior. Hoje a dengue, é até importante que se diga, há 25, 30 anos atrás, a dengue ela era isolada em poucos países ali da África, do Caribe, mas hoje a dengue é um problema mundial, né? Ela já chegou no sul dos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia. Então, nós não estamos falando de uma doença qualquer, nós estamos falando de um grande problema de saúde pública do mundo, né? Mas existem vários tipos de vacina em pesquisa. Eu acho que o ideal e o que existe já bem adiantado são, de fato, uma vacina que vai resolver todos os tipos de vírus da dengue. Muito bem. Secretário, eu peço sua licença, Juan, nós vamos para um rápido intervalo. E lembrando que o Disque Dengue 0800 770 6869 é o número para qualquer esclarecimento a respeito de dengue. Vamos para o intervalo, voltamos já. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício.
Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Neste domingo, a partir das 8 da manhã, nono circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, primeira etapa. 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e mais 5 quilômetros de pedestrianismo irão agitar a praia da Enseada, em Guarujá. Informações ypseventos.com.br. Primeira etapa do nono circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV. Uma explosão de adrenalina que vai testar os limites dos melhores competidores do Brasil. Prestigie, torça. Cobertura completa no santaportal.com.br e no caderno regional. Organização YPS Eventos. Realização Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 25 de março, e recebendo hoje, com muito prazer, o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, e como comentarista, o colega jornalista Juan Real, que é o editor-chefe do Santa Portal. Secretário, falamos no primeiro bloco praticamente sobre dengue, mas a pauta, o senhor sabe, é extensíssima ainda em relação a isso. E especialistas têm advertido a autoridade de saúde pública, e o senhor tem acompanhado isso, para o risco de uma explosão de casos no Brasil nos meses de abril e maio. Em razão das condições climáticas, tivemos o início do ano com muita chuva, calor, enfim, propício para a proliferação do Aedes aegypti, e agora, em abril e maio, há esse risco. No caso de Santos, Santos está preparada para enfrentar uma eventual explosão de casos, secretário? Nós estamos trabalhando, Chico, já há bastante tempo para que esse impacto seja menor em Santos, né? Então, eu acredito que nós vamos ter um aumento do número de casos, mas eu imagino que não será tão explosivo quanto outras epidemias que nós tivemos, né? Nós tivemos em 2013 mais de 9 mil casos, em 2010 também perto de 9 mil casos, né? Eu acho que esse ano a gente não vai chegar a esse patamar. Mesmo assim, nós teremos um aumento nas próximas semanas, né? De qualquer maneira, a nossa estrutura hoje está muito mais preparada, seja para continuar fazendo o trabalho de bloqueio do mosquito, que é necessário, permanentemente estar combatendo o mosquito, e também para atender mais facilmente, mais rapidamente toda a população. Então, isso é até um detalhe muito importante para a gente falar, né? A gente fala sempre muito de pronto-socorro, mas a pessoa deve procurar a unidade mais próxima da sua casa, a policlínica, a unidade básica de saúde, porque esta unidade tem condições de atender e deve fazer o primeiro atendimento. E isso é o que mais a gente vai reforçar agora. Sim. Quanto mais a gente diluir, tirar esse atendimento do pronto-socorro, melhor as pessoas serão atendidas e a gente vai ter mais qualidade, vai ter uma situação mais controlada, né? Agora, de fato, há uma preocupação muito grande, porque normalmente ao final do verão, começo do outono, né, março, abril, que aumenta muito o número de casos, né? Isso, historicamente, são esses meses. No ano passado, a gente teve uma situação muito atípica, porque o verão foi muito seco, né? Então, em Santos, o número de casos aumentou em maio e junho. Então, nós tivemos dengue junto com gripe, já nos meses frios, né? Então, a nossa expectativa é que nesse ano a situação seja diferente. A gente vai ter um aumento do número de casos, mas eu espero uma curva mais suave, que a gente consiga controlar mais essa situação. E a participação, insisto, é fundamental da população. Até falando desse assunto ainda, uma sobrecarga para a pasta de saúde, mas a gente sabe que o grande combate à dengue é o combate ao mosquito e é uma união das pastas também, né, secretário? Na secretaria é a preocupação do atendimento, do registro do caso, porque aí também sabe onde a vigilância sanitária vai poder agir, os sanitaristas vão poder agir na cidade, mas sempre educando as pessoas, né? O combate é esse e vale essa união das secretarias para esse combate e destacar a sobrecarga que faz na saúde, né? Tem a educação nas escolas tem que ser feita, na questão dos edifícios em Santos, abandonados, que não estão, nem tudo é só a Secretaria de Saúde nesse combate, né? Acho que queria destacar duas coisas nisso que você coloca, Juan. Primeiro que a Prefeitura, principalmente através da SESEP, Secretaria de Serviços Públicos, já faz um grande trabalho
de melhorar a condição de coleta de lixo, né? Então, tanto para que a população faça uma destinação mais adequada, que evite, né, aquelas áreas de descarte. Então, isso é muito importante e com certeza vai ajudar na questão do controle da dengue. E no caso da saúde, da relação com a educação, né, nós estamos nesse momento com o Museu da Dengue instalado na cidade, né, ele fica até o mês que vem, até o mês de abril, lá na Casa da Frontaria Azulejada. É muito legal, para quem não foi ainda, tem oportunidade, entrada grátis, né, entrada gratuita, e as escolas, né, planejam, elas agendam as visitas. As escolas têm ido regularmente, as escolas, ótimo. Nós já tivemos mais de 4.000 visitantes, Chico. E é uma exposição muito bonita, porque é interativa, né, a criançada consegue ver nas várias telas como é que funciona, seja o desenvolvimento do mosquito, seja o desenvolvimento da doença, o histórico da doença, é muito bacana, os monitores interagem muito com as crianças, né? Então, isso foi uma ação muito legal. E agora, falando também sobre isso, existe um programa de saúde na escola, né, que é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, em que muitas ações têm sido trabalhadas, né? Desde a questão de DST-AIDS, né? Desde a questão de prevenir o uso de drogas, já começar a discutir, além de todas as outras informações relacionadas à higiene. E agora, na primeira semana de abril, nós vamos ter a Semana de Saúde na escola, né? Então, no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, a gente vai ter uma grande programação falando sobre saúde, não sobre doença, né? Então, desde atividade física, nós temos um grupo que chama-se Movimente-se, né? Que são idosos que todas as unidades básicas fazem atividade física, com uma supervisão de professores de educação física, faz atividades lúdicas. Então, nós vamos reunir toda essa equipe do Movimente-se para fazer uma grande atividade na praia, né? Estamos programando isso. E o lançamento de um projeto muito legal, que vai ser o projeto Jovem Doutor, né? Uma parceria aí com a Faculdade de Medicina da USP, para a gente fazer um trabalho. Vai ser muito bacana, exatamente nessa perspectiva de trazer os jovens, né, as crianças das escolas, para ter uma atividade mais, e a gente aproveitar e fazer toda essa parte da prevenção, né, da promoção da saúde. Promoção da saúde, sem dúvida nenhuma. Secretário, de dengue, vamos passar para um outro tema. Deveríamos estar falando mais de saúde, mas falamos, infelizmente, de doenças. E um caso que preocupa muito também em todo o país, e em Santos particularmente, é a questão da tuberculose. Levantamentos da própria Ministério da Saúde informam que o país ainda tem 7 casos de tuberculose por hora. Imaginem os senhores, 7 casos de tuberculose por hora no Brasil. E o Brasil apresenta, é o 16º colocado no ranking mundial de casos de tuberculose, e só em 2014 tivemos 68 mil casos de tuberculose em todo o Brasil. E a situação em Santos também é uma situação séria, porque Santos apresenta um altíssimo índice de tuberculose, até o dobro da incidência nacional. Por que isso acontece, secretário? Olha, Chico, a tuberculose ela é mais alta em Santos há muitos anos. Eu me lembro que eu me mudei para Santos há 26 anos. A gente já tinha Santos como uma das maiores incidências. De certa maneira, as principais explicações sempre tiveram relacionadas com a questão do porto, né, do trânsito de viajantes, da questão da prostituição, mas isso continua, né? Então a gente teve aí vários outros fatores, a questão da AIDS, também pela deficiência da imunidade que a AIDS causa, a tuberculose acaba se instalando, né? Mas é uma preocupação antiga, né, e que a gente vem enfrentando bastante aqui na Secretaria de Saúde. Basicamente, a estratégia hoje é intensificar o diagnóstico precoce, né? Então, fazer com que as pessoas que têm o sintoma respiratório, e aí é basicamente tosse, né? Quem tem uma tosse um pouco mais prolongada, 2, 3 semanas tossindo, principalmente se vier seguida de emagrecimento e de uma febre baixa. A tuberculose faz uma febre baixa. Tem que procurar o serviço de saúde, vai fazer um exame de escarro. Hoje nós já temos um equipamento dos mais sofisticados do mundo, né, cedido pelo Ministério da Saúde, que dá o diagnóstico em horas, né? Então isso facilita fazer o diagnóstico e começar o tratamento.
E aí a segunda grande estratégia é conseguir fazer com que o paciente complete o tratamento, né? Porque o tratamento da tuberculose é um tratamento de 6 meses, muitas medicações, né? Então o paciente começa a tomar o medicamento 1, 2 meses, se sente muito melhor e aí começa a parar de tomar a medicação. Aí quando volta a tuberculose, né? E aí ela já volta mais forte, mais resistente. Então essas duas estratégias, né? Diagnóstico precoce e tratamentos. E aí, no caso, tem que ser o tratamento supervisionado, né? A equipe de saúde tem que acompanhar o paciente, ver o paciente tomar o comprimido, senão a gente não tem a garantia de que ele está tomando esse medicamento. Nós estamos falando aí de algo em torno de 250 casos diagnosticados ao ano, né? Então a equipe está toda preparada para a gente tratar e acompanhar esses casos. Secretário, historicamente a região ali da Vila Matias, por causa dos cortiços, sempre tinha uma incidência maior desses casos de tuberculose. Mas nessa pesquisa que saiu, nessa reportagem, apontou o bairro do Boqueirão e Aparecida, entre Morros e alguns outros bairros, e o senhor explicava que é por causa do número são bairros mais populosos e aí facilita o contágio? Não estava nem dizendo em relação ao contágio, mano. O que eu digo é o seguinte, por exemplo, quando você pega um bairro como a Aparecida, que tem mais de 50 mil habitantes, você não pode comparar a Aparecida com o Saboó, que tem 10 mil, né? Então, um caso em 10 mil é menos do que 5 casos em 5. Então, a gente tem que fazer a proporcionalidade, né? O que é importante destacar em relação a isso é que a tuberculose não é mais uma doença exclusiva do paciente do cortiço. Certo. Hoje a tuberculose, ela está espalhada, né? Isso dificulta efetivamente o controle, né? É que a tuberculose é uma doença muito rica do sentido das suas peculiaridades, né? Num país como o nosso, onde a tuberculose é muito frequente, todo ser humano adulto já entrou em contato com o bacilo da tuberculose e ele fica adormecido no nosso pulmão. Se a gente tiver uma baixa de imunidade, ele aparece, né? Então isso vai acontecer com o paciente com maior carência social e com o paciente de maior poder aquisitivo. Se ele tiver um problema de baixa de imunidade, ele vai aparecer a tuberculose. Então aí a gente... Em qualquer caso, em Santos temos 75 casos para cada 100 mil habitantes. Por isso que é um número elevado e preocupante essa questão da tuberculose. Essa situação remete a uma pergunta que eu acho que se impõe, secretário. E a eficácia da BCG, da vacina BCG, que é contra a tuberculose? Bem lembrado, Chico. A BCG é uma vacina que é feita ainda dentro da maternidade, né? Então nós temos uma cobertura bastante alta de BCG na cidade de Santos. Agora, a BCG, ela previne casos graves de tuberculose, né? Então, aquela criança que tomou a tuberculose não vai evitar que ela, quando adulta, possa ter a tuberculose pulmonar. Mas ela evita, por exemplo, a tuberculose na forma de meningite, né? Que é bem grave, né? Uma grande parte dos casos leva a óbito. Então, a vacina, ela é importante, principalmente na infância, para evitar casos graves de tuberculose. A tuberculose era conhecida como a doença do boêmio antigamente, né? Quer dizer, Santos se mantém como uma cidade boêmia. Mas o senhor fala da baixa imunidade, que todos tivemos contatos. Quais seriam as principais indicações assim para evitar que se adoeça e nesses casos o tratamento seguir certo, mas que tipo de fortalecimento fazer para que não deixe de desenvolver tanto esse mal? Que, como o senhor já disse, todos os adultos já tiveram contatos, não todos, mas uma grande parte. Veja, basicamente o que a gente precisa falar a respeito disso é que é importante que as pessoas busquem hábitos saudáveis de vida, né? Então, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, né, equilibrada, buscar evitar situações, por exemplo, cigarro, né, consumo excessivo de bebida, uso de drogas. Então, são várias situações relacionadas à condição de promoção da saúde do ser humano que é importante, né? Então, a gente vive num mundo moderno, com muito estresse, a carga de trabalho muito pesada, né, muita preocupação. Isso tudo, claro, atrapalha a vida do ser humano, né, o peso da responsabilidade desse mundo, mas a gente tem que procurar estimular essas atividades saudáveis. Especificamente no caso da tuberculose, assim, é muito importante que as pessoas
ao perceberem que tem alguns dos sintomas sugestivos, né, então a tosse prolongada, um emagrecimento e uma febre baixa, né, normalmente é uma tríade, né? Aquela pessoa que fala assim, o que aconteceu? Não, emagreci de repente. Não, tem algo errado, né? Tem que procurar o médico, fazer os exames, porque também não é uma doença de difícil diagnóstico. O diagnóstico é relativamente fácil, né? Mas é preciso a procura pelo serviço médico. Muito bem. Secretário, peço sua licença. Juan, nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para o Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A televisão, o computador, o celular, o satélite, o videogame. Por trás de grandes invenções da humanidade, existe uma coisa em comum: a matemática. A Obimap 2015 está começando. Professores, inscrevam suas escolas em obimap.org.br. Alunos, participem. A matemática pode mudar o seu mundo e o mundo de todo mundo. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 25 de março. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o secretário de Saúde de Santos, o médico Marcos Calvo, e o colega jornalista Juan Reol, como comentarista do programa de hoje. Secretário, eu queria reservar esse último bloco para falar um pouco de investimentos em infraestrutura, obras, no setor de saúde, o que é indispensável. Mas, em contrapartida, nós temos aí um contingenciamento de recursos de verbas públicas do governo federal, do governo do estado. Teremos certamente um ano muito difícil, 2015. O senhor, a sua secretaria, tem diversas obras sendo desenvolvidas, sendo realizadas, unidades de pronto atendimento, o novo PS, o Hospital dos Estivadores. Há risco dessas obras sofrerem alguma solução de continuidade, secretário? Olha, Chico, a gente vê com preocupação o momento, né? Mas eu acho que a gente entende da seguinte forma. Eu acho que, primeiro, o governo do estado e o governo federal estão em início de mandato, né? Então, naturalmente, estão, vamos dizer, fazendo balanço, né? Vamos fechar as torneiras. Então, a expectativa que eu tenho é uma expectativa que isso passa logo, né? Mesmo o governo federal, no final do ano, e o ano passado foi um ano de eleição, né? Então, no ano passado, houve um aumento de gasto no início do ano. Quando chegou no final do ano, tanto o Estado quanto o governo federal estavam com dificuldade de caixa para atrasar no repasse de recursos. A expectativa é que agora, passados esses primeiros meses, a situação, não que a situação vá melhorar rapidamente, mas que a questão da transferência de recursos ela volte a uma normalidade, né? O compromisso do governo do estado é muito forte com o prefeito Paulo Alexandre, com a cidade de Santos, para que a gente consiga efetivar todas essas obras que estão em andamento, né? E o Ministério da Saúde também tem um compromisso de honrar, principalmente com a questão dos estivadores, né? Então, acho que é cedo para a gente dizer se vai haver um comprometimento, mas eu não estou contando com isso. Nós não acreditamos que isso vai atrapalhar a realização, a concretização dessas obras, que são obras muito importantes para a saúde de Santos. Sem dúvida. E considerando também, né, Juan, que o ministro é santista, né? Pois o ministro Arthur, que se dá de conta, professor da casa, um dos seus filhos mais ilustres, professor aqui da Universidade de Santa Cecília. Juan. O senhor falou dos estivadores, ele segue na data certa e quando ele estiver pronto, o pessoal que vai trabalhar nele, como é que a prefeitura já está se preparando para isso, sua secretaria? O Estivadores é uma grande obra, né? São quase 12 mil metros quadrados de obra.
É uma reforma, né? Reforma é mais complicado do que fazer novo, né? Porque às vezes você começa a mexer numa coisa, quem já fez alguma reforminha em casa sabe que você começa a mexer, pensa que é de um jeito e não é bem daquele jeito. O prazo nunca é cumprido. A reforma ela é mais difícil do que a obra nova, mas está bem encaminhado, estivadores, existe aí um esforço muito grande da equipe da Secretaria de Edificações, do secretário Ângelo, está cobrando demais, né? Fica em cima da empreiteira para que ela consiga concretizar a obra. Então a expectativa é que a obra esteja pronta até o final deste ano, né? Que a gente receba o prédio pronto até o final desse ano. E a gente já começa a pensar na segunda parte, que é tão complicada quanto a obra, né? Que é exatamente equipar, né, mobiliar o hospital, fazer com que ele adquira condições de funcionar propriamente dito. Então nós já estamos na Secretaria de Saúde preparando as compras do mobiliário, dos equipamentos, né? De qualquer maneira, a expectativa é que o hospital comece a funcionar na metade do primeiro semestre do ano que vem, né? E funcionando gradativamente, né? O hospital você não abre ele 100% do dia para a noite. Sim, claro, né? A gente vai ter um cronograma de funcionamento. O recurso para este funcionamento é o que mais preocupa, né? O Ministério da Saúde já desde o início havia um compromisso, e desde o ministro anterior, de honrar com grande parte desse custeio, e é isso que nesse momento a gente já se mobiliza para retomar essa discussão, né? O Ministério fala que leito novo, recurso novo. Claro. Então beleza, vamos atrás do dinheiro novo. Mas mesmo assim, vamos precisar conversar com o Estado, isso é o que mais, de fato, preocupa, mas eu acho que a gente vai ter uma solução, sim, satisfatória. E o pessoal? O pessoal para trabalhar, como perguntou o secretário? Então, o pessoal, são 227 leitos. A gente trabalha com um parâmetro de planejamento hospitalar, né? Em torno de 5 a 6 leitos, a 6 funcionários por leito. Então nós estamos falando de algo em torno de 1.300 funcionários, né? E isso é o mais caro do hospital, né? Isso é o maior custo de uma unidade. A saúde ela tem um custo em pessoal muito grande. Isso vai estar determinado exatamente pelo custeio que a gente conseguir do governo federal e do governo do estado, né? Então, ao definir quanto de recurso a gente vai ter, que a gente vai ter o cronograma e vai identificar a maneira de contratar esses funcionários, né? E o senhor vai abrir o hospital aos poucos, quer dizer, digamos, a hora da maternidade terá um número X de leitos e, consequentemente, um número X de funcionários. Exatamente. Vai começar com 1.300 funcionários. Não, exatamente, você tem toda a razão. A gente começa o hospital em partes, né, para que ele gradativamente ele vá adquirindo seu ritmo de funcionamento. E nesse sentido, secretário, a organização social é indispensável para tocar o hospital? A organização social com certeza é uma ferramenta importante, né? O que a gente coloca, Chico, é o seguinte, isso desde o início eu falei, discuti isso com o prefeito, com os outros secretários, um hospital é um equipamento que funciona 24 horas por dia, 365 dias do ano, né? Então, e recebe situações, né, muito diversas, né? Então, um paciente que está dentro da UTI e que tem um caso grave e que precisa tomar um medicamento mais sofisticado, né, você não pode parar para fazer uma licitação, Então, claro, em algumas situações, né, eu não posso deixar de ter um médico na UTI, né? Então, numa equipe de pronto-socorro, eu, em vez de ter 5, eu posso num dia funcionar com 4, eu posso chamar uma hora extra, mas numa equipe de UTI, eu preciso ter uma equipe enxuta, mas equipe presente. Então, são situações, né, que a administração direta, ela tem muita dificuldade de realizar. Por isso que, hoje, uma ferramenta, uma possibilidade é através do contrato de gestão como organização social, né? Então, grande possibilidade da gente caminhar para esse formato. Já estamos prevendo uma grande discussão a partir do momento que o hospital esteja entregue, então, porque volta aquela discussão do servidor público com o OS, até porque o senhor falou em mais de 1.000 postos de trabalho e gera expectativa também de novos empregos, então acredito que o ano que vem ele vai ser interessante tanto para a sua secretaria como para a prefeitura nesse sentido. Até pensando dessa maneira, veja o seguinte, a prefeitura hoje, eu não vou ter o número exato, mas ela tem pouco mais de 11.000 funcionários, servidores públicos na ativa. Nós estamos falando aí de 10% disso, né? Pois é.
E considerando que nós já estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, né, você não consegue fazer isso através da administração direta. Por exemplo, um concurso público está descartado em razão disso, para o preenchimento dessas vagas. Exatamente. A sua secretaria tem em torno de 3 mil funcionários, mais ou menos? 3.400 quase. Ou seja, quase que o Hospital dos Cidadãos vai representar quase que 50% do quadro de funcionários que o senhor tem. Exatamente. Então, e o senhor sente que existem organizações sociais, porque há muita queixa também, há muita crítica em relação a isso. Também há elogios. Organizações sociais preparadas, capacitadas para assumir um hospital do porte dos Estibadores? É importante você ter colocado isso, Chico. Assim, eu acho que o modelo de gestão através de organização social, ele é uma ferramenta de gestão, né? Nós já temos hoje outros serviços terceirizados contratados na Secretaria de Saúde. Sim. Por exemplo, toda a parte de laboratório é feita pelo laboratório chamado AFIP, que é uma organização nós não temos com ele um contrato de gestão, mas ele trabalha com organização social em outros municípios, né? Então, o mais importante aí não é ser ou não ser organização social, é como fazer, né? Então, se eu tiver, e a nossa preocupação é fazer um bom contrato, selecionar uma boa entidade, né? Existem muitas entidades sérias com capacidade de executar o serviço, né? Então, o governo do estado, por exemplo, que trabalha com modelo de organização social, aqui em Santos mesmo, ele tem alguns serviços contratados através de organização social, o AME e o PAI, que é através da São Camilo, né? No hospital, o AME de Praia Grande, através da Fundação ABC, o Hospital Municipal de Praia Grande, a Fundação ABC, né? Existem vários hospitais em São Paulo, né? O Sírio-Libanês administra. Então, são muitas entidades que têm capacidade para fazer isso. O nosso desafio é exatamente fazer um processo seletivo, porque isso é uma escolha pública, de modo a trazer uma entidade séria e que tenha capacidade de administrar essa entidade. Essa é o objetivo maior. Esse é o objetivo, esse é o desafio nosso. Muito bem, secretário, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, a pauta é extensíssima na saúde, de doença também. Faltou assunto. Mas de qualquer maneira, chegamos ao final, somos limitados pelo tempo, estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a presença do secretário Marcos Calvo, mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, secretário. Chico, sempre um prazer estar aqui, sempre importante falar sobre saúde. Obrigado, secretário Marcos Calvo. Obrigado, Juan, pela presença. Eu que agradeço, Chico. Eu agradeço ao secretário também. Obrigado a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e pela audiência. Lembrando, Disque Dengue 0800 770 6869. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Não falamos de promover a saúde, né? Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.